Boa tarde a todos. É com imensa honra que eu, Kevin Santos, na condição de jovem advogado, e no momento estou também presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia de Itapetinga, interior do estado da Bahia, venho aqui participar com vocês, também jovens advogados e demais advogados que querem aprender, que querem compartilhar ideias nesse painel acerca do direito condominial, painel de número 29. Estamos na sala 2. É com imensa honra, inicialmente, que agradeço ao AB Jovem por essa oportunidade em um congresso tão importante, não só para a jovem advocacia do estado da Bahia, mas para a jovem advocacia nacional. Agradeço à nossa presidente, Sara Barros, ao nosso presidente, Fabrício Castro, a Hermes Hilarião, e mando um especial abraço ao presidente da subseção daqui de Itapetinga, doutor Fabrício Moreira. É com muita honra que eu apresento a vocês, neste início de noite, os componentes, os palestrantes do nosso painel, doutora Caroline Pio, doutora Jamile Mascarenhas, doutor Felipe Reis. Informo que, infelizmente, não contaremos com a presença de doutor Saúl Quadro Neto. Infelizmente, por motivos de situação excepcional, o mesmo não se fará presente. Vamos iniciar iniciando um diálogo com a palestrante Caroline Pio. Lembrando que o tema do nosso painel é Evolução no Tempo do Direito Condominial. Doutora Caroline Pio, advogada inscrita no quadro da OAB Bahia, conselheira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Bahia e membro da Comissão de Condomínio do IBRADIM, especialista em Direito Administrativo, com expertise em condomínios e pós-graduanda em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Atua na advocacia extrajudicial e em direito imobiliário. É colunista de blog jurídico, palestrante e professora em cursos online. Proprietária e idealizadora do perfil no Instagram, @Caroline Pio. Doutora Carol, a palavra está contigo. Prontinho. Obrigada, Kevin. Boa noite, boa tarde, boa noite já a todos, né? Queria agradecer a minha presidente, Sara Barros, pelo convite, pelo peso de estar aqui representando a jovem advocacia. Fiquei muito feliz e me senti muito lisonjeada. Cumprimentar todos os meus colegas aqui presentes, doutor Felipe, doutora Jamile, doutor Kevin, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso, que é o direito condominial. Para quem não me conhece ainda, como o doutor Kevin falou, meu nome é Caroline Pio, eu sou uma advogada que atua hoje exclusivamente na esfera imobiliária, e para quem me acompanha sabe que eu trabalho viajando pelo Brasil, uma forma diferente e inovadora de advogar, e enxerguei na esfera condominial, esse subnicho do direito imobiliário, uma forma de continuar advogando mesmo não tendo um escritório físico. O direito condominial em si, além de me chamar a atenção por ser algo novo, algo principalmente está em constante crescimento no último ano, ele tem uma esfera muito mais preventiva do que a judiciária. E nós, como jovens advogados, quando iniciamos a nossa tratativa ali no direito, no fórum, a gente sempre acaba se decepcionando, porque uma sentença demora, uma citação demora, então tudo aquilo vai massacrando e a gente vai perdendo a vontade de advogar. E isso aconteceu comigo, e acredito que pode ter acontecido com vários outros colegas advogados que estão aqui me assistindo. Então, quando eu conheci o direito condominial em uma palestra, em um evento inclusive da UAB Jovem, eu percebi que eu poderia advogar ali, fazer algo que eu gostava, que era a advocacia, porém eu não precisaria tanto buscar o judiciário, porque existem várias vertentes dentro do direito condominial, onde o judiciário é sempre a última instância. Então, é por isso que eu decidi conversar com vocês hoje sobre um assunto que está super em alta, que é o compliance, que todo mundo vê falar aí no mercado do compliance, compliance trabalhista, compliance por causa dos escândalos do nosso judiciário. Então, todo mundo ouviu falar do compliance e poucas pessoas perceberam que a gente consegue, sim, utilizar o compliance na esfera condominial. Inclusive, quando a gente trabalha com condomínio, a gente trabalha com uma gestão
do lar daquelas pessoas. Então, nada mais justo do que trazer o compliance para essa esfera, que é a esfera condominial. A fim de dar uma introdução mais bem pequena, porque nosso tempo é curto, o compliance, ele vem do termo to comply. Gente, meu inglês é péssimo, tá bom? Não reparem nisso, não. Mas significa estar em conformidade. Em conformidade com quem? Estar em conformidade com os procedimentos, com a legislação. E aí, nada mais justo do que trazer para a esfera condominial essa conformidade. Como eu falei, o termo, o compliance em si, ele ganhou destaque quando teve aquele escândalo no nosso judiciário, e aí depois começou a se levar o compliance para o setor privado, e depois a gente percebeu que sim, ele cabe sim na esfera condominial. O compliance, ele é dividido em 9 pilares. Eu não vou me aprofundar em todos eles, porque nosso tempo é muito curto, mas passarei para vocês todos os 9 pilares e como a gente consegue encaixar cada um desses 9 pilares na esfera condominial. Lembrando que o 8º pilar eu vou deixar para a doutora Jamile falar, aprofundar, então não vou entrar muito nesse assunto. O primeiro pilar do compliance é o suporte da alta gestão. Quando a gente fala desse suporte da alta gestão, eu lembro muito daquela frase, o exemplo, ele vem de cima. Então, para o crescimento do condomínio, ele ser um crescimento saudável, é preciso que haja um comprometimento da alta gestão. Nesse caso, é preciso que o síndico, que é aquele gestor, que é aquele conselho, o comprometimento dessa média gestão, inclusive, ele seja passado de forma de convencer, conscientizar e buscar apoio daquelas pessoas para a aplicação do compliance no condomínio. O primeiro pilar do compliance, é o pilar de base. E é como a gente costuma dizer, tudo que a gente constrói na vida, a gente precisa de uma boa base. Então, o primeiro pilar, ele é fundamental. Buscar o convencimento das pessoas, daquele conselho, daqueles condôminos, conscientizar da importância e trazer esse apoio para o condomínio, ele é fundamental para a gente passar para o nosso segundo pilar. O nosso segundo pilar é um pilar da avaliação de riscos. Aqui a gente vai buscar, a gente primeiro vai estabelecer que um condomínio que não possui uma gestão de risco, ele pode precisar de uma gestão de crise. Então, quanto maior o condomínio, maior esse risco que a gente traz para ele. Então, a gente precisa delimitar nesse segundo pilar quais são os riscos inerentes àquele condomínio, fazer uma avaliação daqueles riscos, uma confecção de uma matriz, e aqui eu preciso dizer que o compliance nessa parte não existe, como é que eu posso falar, uma fórmula mágica, então cada condomínio é único. A gente precisa realizar um mapeamento, identificar formas de controle, elaborar um relatório. Aqui, inclusive, nesse segundo pilar, a gente poderia encaixar a implementação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é outro assunto que está super em alta, e também a gente pode trazer para os condomínios, mas eu não vou me aprofundar. O terceiro pilar do compliance é o pilar do código de conduta. Eu sempre costumo trazer uma diferença entre código de conduta, política interna e código de ética. As pessoas confundem muito. O código de conduta, ele fala sobre uma conduta que serve para todos. É tipo que a Constituição Federal perante as outras leis, o Código Civil, o Código Militar, o Código Penal. A nossa Constituição Federal, ela é primordial, ela é a base, então ela está acima daquelas outras legislações. Além disso, a gente vai falar das políticas internas, que são as normas para funcionar, são a estipulação de metas, aqui a gente pode encaixar nas políticas internas as adequações da LGPD, e depois a gente vai citar o Código de Ética. E o Código de Ética, eu costumo dizer, de forma clara para a gente poder entender, que para mim, o Código de Ética é aquele que é confeccionado por entidade de classe. O Código de Ética da OAB, o Código de Ética do CREA, o Código de Ética do CRECI. Então, o Código de Ética é diferente da Convenção do Condomínio e do Regimento Interno. E quando a gente fala sobre Convenção de Condomínio e Regimento Interno, a gente traz aqui que quando a gente está aplicando compliance no condomínio, a gente precisa mostrar para essas pessoas que a convenção do condomínio e o regimento interno, ela precisa estar sempre devidamente atualizada. Deixa só que eu tirei a tela do pessoal daqui, e eu estou de olho no Kevin para não passar do tempo.
A convenção de regimento interno, eles não têm um padrão, cada condomínio tem o seu, eles devem ser redigidos por cada unidade condominial. E esse código de normas, esse que a gente vai criar, esse código de conduta, ele é fundamental no condomínio, porque quando existe uma troca do gestor, o novo gestor que chegar ali naquele condomínio, ele vai saber o que espera para ele vai saber como aquele condomínio funciona, é um norte para aquele novo gestor, então por isso que ele é fundamental. Passando para o nosso quarto pilar, a gente vai falar sobre o controle interno. Todos os pilares no compliance, é importante a gente ressaltar que eles se completam. Não dá para a gente pular do primeiro para o terceiro, para o quarto. A gente precisa fazer o passo a passo desses 9 pilares. E quando a gente chega no controle interno, a gente traz que quanto a gente tem uma cultura de compliance, a gente precisa ter menos controle. Por quê? Existem 2 tipos de controle. O controle que é o preventivo, que a gente evita erros, a gente corrige a rota, e é nesse aqui que a gente coloca o compliance. Existe o detectivo e o corretivo. Quando a gente fala sobre detectar e punir, eu gosto de deixar bem claro que a gente está falando de auditoria, e auditoria é totalmente diferente de compliance. Compliance, como eu falei, é prevenção. Auditoria, a gente detecta e pune. A gente trabalha no compliance para a gente não precisar punir futuramente. Então, é importante ter esse cuidado. Quando o gestor ele trabalha com compliance também, ele precisa ter uma clareza de propósito, ele tem que saber não personalizar os atos, não realizar uma perseguição naquele condomínio com certo condômino, precisa aquele mapeamento, essa ferramenta do compliance, ela precisa fazer sentido para as pessoas que estão ali, para elas entenderem o que está acontecendo. Ela não deve gerar conflitos também no condomínio e ela precisa de um monitoramento contínuo. Ainda dando continuidade, eu vou falar do 5º pilar, que é o pilar da comunicação e de treinamentos. Tudo tem que comunicar, condomínio, condômino, funcionário, a gente precisa ter no condomínio, na pandemia que estamos vivendo, placas informando sobre o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Quando a gente fala da Bahia, a gente tem uma nossa legislação municipal falando sobre violência doméstica, que inclusive hoje é obrigatório que todos os condomínios da Bahia, eles possuam essas placas, essa informação na área comum do Disque Denúncia, tanto para o síndico quanto por condomínio, poder atuar em casos de violência doméstica, fazer essa ligação, existe essa obrigatoriedade agora, então isso pode adentrar o compliance. São diretrizes que, bem trabalhadas, elas vão solucionar qualquer dúvida que possa aparecer. E aí, quando a gente fala de compliance, eu não quero aprofundar muito, mas a gente fala muito do método 5W2H, que são vários termos em inglês que eu vou traduzir para vocês, é claro que fica muito mais simples, muito mais fácil. Mas quando a gente quer implementar o compliance ou um procedimento em condomínio, a gente tem que perguntar o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, como será feito, por quem e quanto vai custar para fazer. Quando a gente tiver a resposta dessas 7 diretrizes, para levar, inclusive, para aquele conselho, para aqueles condôminos, a gente tem uma aceitação muito melhor da aplicação do compliance. Ainda dentro, inclusive, desse 5º pilar, a gente pode falar sobre treinamento. Por que treinamento? Porque dentro de condomínio a gente tem funcionário, seja ele seletista, seja ele terceirizado, independente do tamanho do seu condomínio, da quantidade de condomínios, a gente precisa treinar esses funcionários para que eles saibam se portar em certas situações. Ele precisa saber como se portar em um caso de assédio, ele precisa saber se o vizinho de cima, ele interfonar, avisando de barulho, aquele porteiro, ele precisa saber qual é o posicionamento dele, se ele tem que bater na porta, se ele tem que ligar para o síndico, se ele tem que pedir para o pessoal da ronda fazer a ronda, ele tem que saber atuar com o LGPD, com os dados daquele visitante, o que ele tem que fazer, o que ele pode pedir. Todo esse treinamento, ele é base do compliance, ele é feito pelo compliance. Além disso, a gente vai falar do 6º pilar, e eu já vi aqui que eu tenho 5 minutos, então vou correr, que é o canal de denúncia. O canal de denúncia dos nossos pilares do compliance, eu vejo que é o menos aplicado,
Mas eu sempre gosto de trazer que é importante a gente falar dele, porque ele traz muito sobre imagem e reputação. A imagem é aquilo agora, a reputação é o que o seu trabalho vai trazer futuramente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Você leva anos para construir sua reputação e um mau passo, ele pode derrubar toda a sua reputação. Quando a gente fala sobre canal de denúncia, eu aconselho os condomínios sempre buscar ter esse serviço terceirizado, porque aí a gente tem um sigilo do denunciante e a gente tem também uma imparcialidade na hora de julgar aquela denúncia. O 7º pilar é o pilar da investigação interna. Vou dizer que é um pilar muito importante, mas que eu vou ter que fazer muito rápido, onde o síndico e o conselho vai precisar definir uma equipe, elaborar um plano de investigação, documentos, entrevistas. Porém, é importante sempre lembrar que quando a gente está aplicando a investigação interna, síndico não é FBI e nem CSI. Então, não é responsabilidade do síndico, e sim da equipe resolver aquela situação que levou à investigação interna. É importante sempre trazer a questão da imparcialidade, da isonomia, e que não haja uma caça às bruxas dentro do condomínio. A gente fala também sobre a gravação aqui. Condomínio, se ele decidir realizar a gravação de uma conversa, que ele permita que a pessoa que está sendo gravada grave também, é muito importante essa parte. Nosso 8º pilar, que eu falei, que eu não ia adentrar, é a due diligence, que é esse termo maravilhoso, que é a devida diligência, que está super em alta, super na moda, e todo mundo fala também, que eu não vou me aprofundar, porque a doutora Jamile vai dar seguimento mais à frente, mas é o pilar de gestão de terceiros do compliance. É onde existe um mapeamento, uma busca, uma análise, onde é feito relatório, mas eu tenho certeza que ela vai aprofundar muito melhor do que eu, então eu vou parar aqui apenas nessa pequena introdução. E aí, o 9º pilar do compliance, que é a auditoria e monitoramento. Depois que a gente tem todo esse procedimento do compliance, que está dando trabalho falar para vocês em tão pouco tempo, a gente precisa acompanhar para saber se esse procedimento deu certo. Esse acompanhamento ele pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser semestral, pode ser anual. A gente, inclusive, aconselha que primeiro a gente comece com ele semanalmente e depois a gente vá crescendo esse tempo. Mas é algo que não se acaba depois de aplicado, precisa ser sempre monitorado para saber se todo aquele procedimento que a gente fez teve realmente êxito e se não teve, o que precisa ser ajustado. Por fim, para finalizar, por que você deve oferecer o serviço do compliance para um condomínio? Porque o compliance ele aumenta a produtividade, ele traz vantagens para o condomínio, ele traz segurança jurídica, ele traz uma redução de custos em muitos casos, e ainda traz para você uma reputação de mercado para aquele condomínio. Então, assim, nós, inclusive levantando a bandeira aqui, peço desculpa até para os colegas, mas a gente estava conversando sobre tempo de carreira, nós jovens advogados, a gente tem uma dificuldade muito grande em adentrar ao mercado condominial, e eu estava falando com eles que eles têm mais tempo de experiência no mercado condominial do que eu tenho de carreira por total, né? Mas que a gente consegue debater, a gente consegue estudar e a gente está ali para se especializar e correr atrás. Então, não acredito que o fato de ser jovem advogado vai diminuir nenhum de vocês que estão aqui assistindo, que é a grande maioria. Então, só estudem muito para vocês serem muito bons naquilo que vocês querem oferecer. E eu tenho certeza que o mercado condominial vai estar aí de portas abertas para vocês. Muito obrigada, espero ter trazido pelo menos um pouquinho da noção do que é o compliance, tá bom? E espero não ter passado muito do tempo, tá bom, Kevin? Minha amiga doutora Carol, ótima fala, parabéns. Creio que os nossos telespectadores, os nossos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, absorveram muitas informações acerca do direito condominial, da compliance, então parabéns. E você encoraja a jovem advocacia a trabalhar, parabéns. Agora teremos a presença também muito importante dela, doutora Jamile Mascarenhas. Ela estará falando sobre a importância da due diligence na contratação de prestadores de serviços nos condomínios edilícios. Ela é advogada, atuante na área condominial, sócia-diretora do escritório Costas Mascarenhas Advogados, sediado em Salvador, Bahia, especialista em Direito e Gestão Imobiliária e em Direito e Processo do Trabalho, ambas pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão.
coordenadora do IBRADIM Bahia, Instituto de Direito Imobiliário da Bahia, membro da Comissão de Direito Condominial do IBRADIM, graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Visconde de Cairo, coautora do livro Compliance e Proteção de Dados, Autodeterminação Informativa e Cultura de Integridade, artigo A Importância da Due Diligence Imobiliária na Compra e Venda de Imóveis, autora de diversos artigos publicados em sites jurídicos e palestrante. Tenho certeza que receberemos muito conteúdo e de muita qualidade a partir de agora. A palavra está contigo, doutora Jamile Mascarenhas. Olá, já estou no ar, já posso começar? Olá, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui nesse congresso pela primeira vez para falar da evolução do tempo do direito condominial. E eu queria começar falando, agradecendo ao AB Jovem por este evento maravilhoso, que é o segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana, em especial a nossa presidenta, a doutora Sara Barros, pelo convite de poder participar pela primeira vez deste evento. Quero agradecer aqui aos nossos colegas, doutor Felipe, doutor Kevin, doutora Caroline, por doutor Kevin, por essa brilhante aí apresentação, só fazendo a correção, que o IBRADIM é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, não baiano, mas eu acho que teve um erro aí de digitação, mas enfim, o que eu vou falar, o meu tema, que é a importância da due diligence imobiliária na contratação de prestadores de serviço, ele está inserido dentro de um contexto do compliance, que foi brilhantemente aí exposto pela doutora Caroline Pio. Obviamente, dentro desse tempo aí, a gente está bem corrida para falar do tema que a gente se prontificou aqui a explicar um pouco, trazer essa introdução para vocês. Vamos lá. O que eu vou tratar é o seguinte: tratando-se de uma gestão condominial, é de suma importância que a atuação do síndico gestor, do conselho administrativo e dos seus respectivos prepostos, funcionários, prestadores de serviço e do condomínio esteja sempre pautado o quê? Na ética, na valorização do patrimônio, na moralidade, na clareza e na transparência. Então, esse cenário administrativo condominial, seja ele corporativo ou residencial, a gente sabe que a gerência dos recursos financeiros, coletivos, das pessoas envolvidas nessa coletividade, gestão de risco, controle e aplicação de normas internas, fiscalização e adequação de deveres impostos pelas leis trabalhistas, tributárias, cíveis, ambientais e etc., buscam aí zelar pela diminuição dos riscos que envolvem a administração daquela determinada massa condominial, dentre outras questões, com atuação proativa e em consonância buscando sempre o interesse ali daquela coletividade. Porém, a gente sabe que, infelizmente, no nosso mercado imobiliário, né, eu já tenho aí mais ou menos uns 7 anos, fazer 8 anos agora de advocacia, sendo que eu atuo há mais ou menos 6 anos no direito condominial, a gente sabe que, infelizmente, existem algumas irregularidades, algumas condutas ilícitas, fraudes, favoritismos e corrupções, né, desvio de verbas, contratações de empresas mediante aí pagamento de vantagens, superfaturamento de obras e etc. Então, em razão disso, é mais do que necessário a gente falar hoje de compliance, é mais do que necessário a gente buscar aí uma ética, uma transparência, uma lisura nessa administração que está cada vez mais profissionalizada, né? Hoje a gente não pensa mais na área condominial de uma forma amadora, e a gente fomenta, né, a gente estimula a advocacia especializada e o síndico profissional para que a gente possa levar para os nossos condôminos o bem-estar social, uma coletividade mais segura, com administração mais livre de qualquer tipo de corrupção, de favoritismo, e é este o meu foco aqui hoje. Diante dessa necessidade de implantação do compliance, hoje a gente busca aí que a gestão de risco, adequação de forma ética e imparcial da aplicação das normas internas e bem como da legislação em vigor, as boas práticas relacionadas a uma boa administração financeira, contábil, trabalhista, numa lisura, no que diz respeito também à lisura no processo de eleição, atuação dos membros do conselho da administração, da contratação de funcionários, prestadores de serviço,
serviço, bem como na relação entre o gestor condominial e a própria massa condominial. Ou seja, o propósito do compliance dentro do condomínio nada mais é do que uma implantação de uma política de governança eficaz e eficiente, com todas aquelas fases que a doutora Carolina trouxe aqui para a gente, né, que é de extrema importância, que é um trabalho muito completo, é um trabalho bem difícil de ser implantado, porque, acima de qualquer coisa, o compliance ele exige uma política de uma mudança de comportamento, né? Uma mudança tanto da gestão, como todos aqueles que estão envolvidos ali naquela massa condominial, prestador de serviço, funcionário. Então, é uma forma diferente de você pensar ali aquela coletividade. Então, por meio de métodos, processos internos claros e objetivos, né, a serem seguidos por todos aqueles personagens que envolvem ali aquela administração, buscando o quê? Uma administração mais transparente, correta, livre de corrupções e favoritismo. Então, dentro dessa questão, dessa necessidade aí da gente implantar uma administração um pouco mais transparente, é que surgiu aqui para mim, em um caso concreto, num dos meus condomínios, eu percebi essa dificuldades que os gestores têm, né? Na hora de contratar um serviço, por onde começar, quais são os passos, o que é que ele precisa fazer. Então, eu montei num processo de compliance voltado especificadamente para a contratação de prestador de serviço, eu montei um checklist e todo um rol de procedimentos que envolve aí 6 fases para ele iniciar e finalizar aí a contratação de um prestador de serviço. E eu vou começar aqui com a primeira fase, que é a identificação da natureza daquela despesa, ou seja, uma análise acerca da necessidade daquela contratação. Então, é uma verificação interna da norma. Então, eu posso fazer aquela contratação, qual é a necessidade, qual é a urgência? Eu tenho um orçamento, já tem previsão orçamentária, é uma despesa urgente, é emergencial, então é identificar aí a natureza daquela prestação de serviço que se pretende contratar. A segunda fase é a pesquisa de mercado, ou seja, eu vou verificar no mercado, fazer uma análise acerca da reputação daquela empresa, né? Notificar aquelas empresas sobre o interesse delas participarem e avaliar ali se elas realmente têm o know-how necessário, se elas têm outras pessoas, antigos clientes, para saber ali qual é a reputação dela, como que essas empresas se portaram dentro nessa contratação de prestação de serviço. Então, essa seria a segunda fase. A terceira fase seria a triagem, a fase classificatória e eliminatória. A escolha de pelo menos 3 empresas para que a gente possa ali dar continuidade naquela contratação. E aí, finalmente, nós chegamos na quarta fase, que é a fase da notificação das empresas para que elas apresentem a documentação necessária para que seja promovida a nossa querida due diligence, tá? Que eu vou adentrar um pouquinho mais lá na frente. E aí vem a quinta fase, que é a escolha da empresa e a notificação para o envio do contrato de prestação de serviços. E a sexta fase é justamente o envio desse contrato e o encaminhamento desse contrato de prestação de serviço para a assessoria jurídica do condomínio, para que ele possa avaliar, né, o jurídico possa avaliar de forma concreta todos os artigos e possa debater junto com o jurídico da empresa para que se chegue ali a um alinhamento adequado de acordo com as necessidades do condomínio e que atenda também as necessidades daquela empresa e, finalmente, a gente assina ali aquele contrato. Todo esse procedimento, ele tem a finalidade de evitar atrair para o condomínio o eventual passivo financeiro judicial, ou seja, conceder mais segurança jurídica, né? A gente sabe que a contratação de prestadores de serviço envolve uma responsabilidade civil do condomínio, né? A gente sabe, vale lembrar também que o síndico, enquanto gestor, ele também pode ser responsabilidade civil e criminalmente, de acordo ali com a sua atuação, seja ele por seus atos ou omissões. Então, o condomínio poderá responder em pé de igualdade ou em conjunto com outras pessoas físicas ou jurídicas em razão de determinado fato. Neste caso, o credor poderá acionar um ou outro, ou cada um deles envolvidos, a depender das circunstâncias e dos fatos, para exigir ali o cumprimento da obrigação de eventual não pagamento de uma dívida. Sobre os preceitos da análise da jurisprudência trabalhista, por exemplo,
O condomínio ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas advindas de uma obra realizada por seus prestadores de serviços contratados, quando não for comprovado ali o devido pagamento e o adimplemento ali das normas, de acordo com as normas trabalhistas, né? De acordo com as verbas ali, o que impõe também a norma coletiva, né? Que inclusive nós tivemos aprovação esse ano. Então, é preciso avaliar se realmente, é preciso avaliar de forma muito concreta e seguir todos os passos para que o condomínio ele não atraia para si uma responsabilidade e um passivo aí judicial e possa aí, e o próprio síndico, inclusive, possa responder com o seu patrimônio pessoal em razão daquela má contratação. Então, nesse contexto, diante dos deveres e dos riscos, das responsabilidades que envolvem a contratação de prestador de serviço para o condomínio, nós indicamos, de forma mais relevante, seja constatado aí que seja implantado dentro do condomínio um processo de compliance e gestão de riscos para que a gente evite aí que haja um risco ainda maior para aquela coletividade que possa responder, inclusive, com o próprio patrimônio. Então, eu trago para vocês aqui quais são os maiores riscos que envolvem uma contratação mal feita. O primeiro risco é o descumprimento dos deveres impostos por lei, ou seja, o síndico ele tem deveres que estão descritos ali na norma, que é no Código Civil, lá no 1348, inciso 2, que ele tem o dever de representar ativo e passivamente o condomínio, praticando em juízo fora dele os atos necessários nos interesses, na defesa dos interesses comuns, ou seja, não no interesse na defesa dos seus interesses, né, dos interesses privados, particulares. O inciso 4 vai dizer que o síndico tem o dever de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. E o inciso 5 vai falar que o síndico tem o dever de diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem ali os possuidores. Ou seja, o dever ali que está expresso numa lei federal e que o síndico não pode ali se furtar. O segundo seria o desrespeito às regras contidas na própria convenção. Ou seja, a gente percebe que existem síndicos que desrespeitam regras que estão expressas na convenção. Muitas vezes ele tem um limite de contratação ali, um percentual que está ali não previsto no orçamento e ele não está nem aí, ele contrata e acabou, ele não consulta, ele não respeita ali a previsão orçamentária, né? Ele não respeita a necessidade, a ordem de necessidade daquela coletividade, e ele está preocupado apenas com seus interesses pessoais. A prescindibilidade da realização de uma assembleia para a contratação daquele serviço, por exemplo, ou seja, não precisa de assembleia, eu posso contratar de forma direta, porém a convenção diz que aquele serviço em especial precisaria de uma assembleia para autorizar, então é preciso também se atentar para as normas internas. Contratação de serviços de valores superfaturados ou subutilizados, abaixo ou acima do mercado. Então, é muito comum também a gente perceber que na contratação de prestadores de serviço, o síndico busca ali o menor preço, não está nem aí para expertise, não está nem aí para know-how, não se preocupa ali com a qualidade daquele serviço, e aí acaba contratando a empresa pelo menor valor, ou então a contratação de uma empresa com um valor que está muito acima do mercado, já é algo que a gente precisa se atentar, que os próprios conselheiros precisam abrir os olhos e entender o porquê daquela contratação, se não existe ali um interesse por trás. Ai, meu Deus, 5 minutos, eu vou descer. Então, nós temos as contratações de serviços de valores superfaturados, a publicidade abusiva, as contratações baseadas em favoritismo, nepotismo, corrupções, né, que a gente já falou aqui, e eu vou descer aqui para a due diligence, que é a nossa 4ª fase do processo de compliance. A due diligence significa a devida diligência, que corresponde a uma série de procedimentos extrajudiciais, sistemáticos e investigativos, cujo objetivo é verificar de forma aprofundada determinadas certidões e documentos para validação de informações que envolvem ali determinados bens e pessoas, e pode ser utilizado em diversos ramos, não apenas, obviamente, no direito condominial, tá? Então, essa due diligence ela poderá ser externalizada através de um parecer técnico, né, fornecido ali por um profissional que tem expertise na área,
ou apenas com uma mera consulta, né? No caso da contratação de prestador de serviço, eu presto ali, informando ali, após a análise da documentação que entregue, se é ou não viável, quais são os riscos que envolvem a contratação daquele prestador de serviço. Gente, eu estou correndo aqui para ver se eu chego na documentação em si. Enfim, quais são os documentos, finalmente, que a gente solicita numa contratação de prestação de serviço para que seja realizada essa due diligence? Então, eu trouxe aqui de forma exemplificativa alguns desses documentos, tá? A cópia dos documentos de constituição e emissão de certidões pessoais. Então, a solicitação do ato constitutivo, o contrato social da empresa, o estatuto da empresa, bem como as respectivas alterações, a prova de inscrição do CNPJ, a cópia do CPF e do RG dos representantes para a investigação de parentesco com o corpo diretivo, justamente para a gente analisar e investigar eventual favoritismo ou corrupção, a entrega do alvará de funcionamento da empresa, a certidão de regularidade perante a Junta Comercial do Estado, a Receita Federal, em caso de mão de obra, cópias das guias de recolhimento, INSS, FGTS, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas perante o TST, tá? A prova de inscrição do cadastro contribuinte no município, certidão negativa de débitos e créditos tributários federais, certidão de distribuidores cíveis, criminais e trabalhistas, comprovação do cumprimento do programa de prevenção de risco, sobretudo, pessoal, quando você estiver contratando mão de obra, quando você estiver contratando a prestação de mão de obra, a atenção ela deve ser mais redobrada ainda, tá? Então, é preciso realizar uma análise desse contrato de forma muito criteriosa, é preciso a gente ter aí uma assessoria jurídica especializada para fazer essa contratação, para trazer o condomínio a maior segurança possível, para verificar a situação da empresa, se ela está ativa, inativa, inapta, que são coisas diferentes, verificar a qualificação pessoal do prestador de serviço, verificar a participação societária, os poderes que cada sócio tem de assinar aquele contrato, né? Verificar a condição, a saúde financeira daquela empresa, né? A saúde financeira daquele prestador de serviço, se ele tem capacidade financeira de eventualmente suportar eventuais condenações, né, pecuniárias. Então, assim, a busca, na realidade, a due diligence imobiliária é uma excelente forma de mitigar prejuízos e avaliar os riscos que envolvem a contratação de prestadores de serviços dentro do condomínio, com o fim de conceder maior segurança jurídica, análise de documentos e certidões que servirão aí de substratos necessários para amparar uma gestão mais ética e transparente. Bom, eu falei igual metralhadora, Jesus Cristo, então espero que eu tenha passado aqui um pouco do recado que eu queria passar para vocês em tão pouco tempo, e qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, jamilemascarenhas.adv. Foi um prazer aqui estar nesse congresso, e vamos continuar, porque ainda tem muito painel, ainda tem muitos profissionais maravilhosos aí. Foi um prazer, muito obrigada, boa noite a todo mundo. Muito bem, minha amiga, parabéns. Só fazendo uma retificação, conforme já corrigido por doutora Jamile, a mesma encontra-se como coordenadora do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Tudo certo, parabéns. Vamos dar prosseguimento ao nosso painel. Agora teremos a presença de doutor Felipe Reis, advogado, formado pela Universidade Jorge Amado, pós-graduando em Direito Condominial, conselheiro estadual da OAB Bahia, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, OAB Feira de Santana, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Bahia. Ele estará abordando o tema Assembleias Virtuais. Fique à vontade, doutor. Boa noite, Kevin. Boa noite, Jamile. Boa noite, Caroline. Queria primeiro parabenizar as duas, a participação de vocês foi fantástica, e também parabenizar a presença desse jovem advogado de Tapetinga, nosso amigo Kevin. Queria também agradecer a nossa presidenta Sara, da Jovem Advocacia, nosso eterno presidente da Jovem Advocacia, Hermes Hilarião, pelo convite, e agradecer também a nosso presidente, Fabrício de Castro, que vem fazendo uma gestão brilhante. Nosso tema hoje é um tema que veio devido à pandemia, né? Esse tema é a Assembleia Virtual. E esse tema que veio trazendo inovações para poder melhorar ainda mais o convívio nos condomínios. Através da Lei 14.010 de 2020, veio limitar
a presença de condôminos em assembleias virtuais. O que é que acontece? Com a assembleia virtual, o condômino tem mais praticidade, o condômino tem mais presença, e com isso você vai melhorando a participação deles. Isso você pode ver também que tem que ter previsão na convenção do condomínio. Se não tiver previsão, também se não tiver, você pode ter. Por quê? Já que você não tem previsão, você está também podendo participar. Essa assembleia ela é regida de duas formas. A assembleia virtual, 100% virtual, onde os condôminos participam através de um aplicativo. Aplicativo esse que pode ser o Zoom, o Teams e diversos outros que tem disponíveis no mercado. A assembleia também pode ser híbrida. Essa assembleia híbrida, na minha opinião, é a assembleia que pode continuar, mesmo depois da pandemia, porque é uma assembleia que ela vai trazer uma praticidade a pessoas que não moram no estado, pessoas que não estão podendo participar presencialmente, e pessoas também que estão impossibilitadas devido a doenças e etc. A assembleia híbrida, o que ela é? Você pode ter pessoas no ambiente virtual e também pessoas no ambiente presencial. Para você ter a assembleia híbrida, você precisa ter 6 cuidados. O que são esses cuidados? Primeiro, sempre gravar as assembleias. As assembleias precisam ser gravadas para você prestar ainda mais segurança àquilo que está acontecendo. O ponto 2. O ponto 2 é garantir a identificação do condômino através de certificado digital ou login e senha. Ponto 3. A ata tem que ter explicando o formato de que está sendo feita essa assembleia e também o voto de todos os condôminos. Por que isso? Porque, normalmente, quando a gente faz hoje a assembleia presencial, todos estão no salão de festa e você levanta a mão e diz quantos votaram a favor e quantos votaram contra naquele tema. Então, na assembleia virtual, você precisa contabilizar. E na ata tem que estar contabilizado a unidade e o proprietário, para poder facilitar até na clareza da assembleia. Precisamos também que seja feito um vídeo, um tutorial, para explicar aos condôminos como ele vai ter acesso à assembleia virtual. Por quê? Porque muitos ainda estão se adaptando a essa nova realidade, que é a assembleia virtual e todo esse mundo jurídico virtual que estamos vivendo hoje. Então, esse vídeo tutorial tem que vir explicando, principalmente por causa de moradores idosos e pessoas também que não têm acesso ainda à internet com tanta frequência. A lista de presença precisa conter também todos os endereços de IP ou assinatura após a assembleia. Como você pode pegar essa assinatura? Você pode deixar na portaria. Você deixando na portaria, depois o morador vai lá e assina. E isso para poder contar na ata. E, por fim, o último ponto seria o quê? Todo síndico ou administradora deve, antes mesmo de fazer uma assembleia virtual, consultar o cartório da sua cidade para saber as exigências do registro da ata. Porque cada cartório tem feito de uma forma diferente. Tem cartório que exige certos documentos, tem cartório que exige outros documentos. E isso pode atrapalhar no registro de ata. E caso a ata não seja registrada, pode complicar no futuro para uma anulação da assembleia. Na minha opinião, a assembleia virtual veio para ficar. Por quê? Porque a assembleia presencial ela acaba implicando em pessoas que não podem participar por devidos problemas. Como a assembleia virtual, ela abrange todos os moradores, qualquer um pode participar. Os que não podem participar da virtual, tudo bem, podem ir para a assembleia presencial. Mas os que estão impossibilitados, viajando, você pode participar da assembleia virtual. Então, era esse ponto, o meu é mais curto, deixei mais tempo para as meninas, então queria agradecer a participação e mandar um abraço a todos.
O microfone, Kevin. Ótimo. Vamos lá. Com muita honra que concluímos, chegamos ao final desse painel. Gostaria de parabenizar aos palestrantes, doutora Jamile, doutora Caroline e doutor Felipe, por trazerem um tema, um ramo de tanta evidência na atualidade, que é o direito condominial, de tanta importância. Os temas foram, os assuntos, os subtemas foram muito bem explorados, com riquezas de conteúdo. E assim, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e também agradecer a todos que estão ligados, participando. Continue. Amanhã nós teremos um dia inteiro ainda com painéis, com riqueza de conteúdo, e a participação de todos é muito importante para construirmos uma jovem advocacia e uma advocacia bem mais forte. Abraço a todos. Muito obrigado.